Muito boa noite, boa tarde para mim agora nesse exato momento e boa noite para você que estará assistindo esse estudo nessa noite de quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Hoje o estudo gravado, um dia corrido, cheio de tarefas, precisei participar de uma reunião no horário do nosso estudo e por isso resolvi deixá-lo gravado aqui para os irmãos poderem continuar a se deleitar nos nossos estudos de escatologia, mais especificamente trabalhando o livro do Apocalipse, até chegarmos lá no finalzinho dele, onde todas as questões mais, digamos assim, polêmicas acontecem, que é em torno ali das posições quanto ao milênio e ao reino milenar de Cristo. Até lá nós vamos aí acompanhando, fazendo esses estudos, tentando entender o livro de Apocalipse, dentro, obviamente, de uma determinada perspectiva, uma perspectiva amilenista, né, que é a minha perspectiva, e depois trabalharmos essas posições com um pouco mais devagar aí para os irmãos entenderem bem de onde vêm algumas questões aí. Já trabalhamos elas de um modo ali sucinto e tal, mas depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas espero que seja um tempo de proveito para os irmãos e possam curtir essa gravação aí. E possivelmente até na semana que vem também eu preciso gravar o estudo também. Mas o importante é nos determos na palavra de Deus e conhecermos mais aquilo que Deus nos revelou. E você que está conhecendo a gente, que está chegando aqui, quem sabe por esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Valinhos. Eu sou o pastor Ricardo Moura, pastor da Igreja Presbiteriana de Valinhos, e você é convidado a estar conosco todo domingo, 9 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical e às 19 horas no culto solene, tá bom? Seja o nosso convidado, vem estar com a gente para podermos desfrutar mais da palavra de Deus. Tá joia, queridos? Vamos orar e pedir a Deus por esse tempo? Amado Pai, te louvamos e bendizemos, Senhor, pelo teu amor, graça e misericórdia, para que em tudo, Senhor, possamos procurar o que a tua palavra nos ensina, procurando entender a vida, procurando entender esperança, procurando entender, ó Deus, nossos destinos, ó Pai, como indivíduos, tudo através do que tu nos ensinas, ó Deus. Ajuda-nos nesse tempo a entendermos melhor, conhecermos mais e nos dedicarmos mais a Ti, a partir do que Tu nos revelas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois muito bem, irmãos, hoje nós vamos trabalhar aqui bastante o texto, né? Nós começamos a olhar aí uma transição de um dos ciclos de Apocalipse, né? Nós vimos primeiro ali o ciclo das 7 igrejas, que são os 7 candeeiros, depois o ciclo que são os 7 selos, que são abertos pelo Cordeiro, a partir do pergaminho que é entregue por Deus no trono celestial, mostrando que Deus é o Senhor da história. Essa é a grande questão do livro de Apocalipse, né? Se a gente pudesse eleger um texto central de Apocalipse, aquele que é o eixo de todo Apocalipse, eu diria para você que é o texto ali de Apocalipse capítulo 4, que mostra o trono de Deus. Porque é a partir dali que todas as coisas se desenrolam. A partir da abertura dos selos, todas as coisas se desenrolam e vão ganhando o seu espaço, o seu lugar sobre a vida da igreja, de modo, então, a João, que estava entregando uma mensagem de incentivo, uma mensagem de uma igreja que precisava se sentir segura no seu Senhor. Então, eu creio que ali é o grande cerne dessa mensagem, para que eles compreendessem, que a igreja compreenda que tudo parte do trono de Deus. Deus está absolutamente no controle de toda a história, tá certo? Então, creio eu que esse capítulo é importante por essa razão, tá bom? E a partir daí nós vimos a abertura dos selos, nós vimos diversas etapas na história, nós vimos que esses selos reservam questões que são importantes no desenvolvimento da história da humanidade, momentos difíceis, momentos duros, incluindo para a própria igreja. Porém, nós vemos ali no finalzinho, no sexto selo, a manifestação do juízo de Deus sobre os ímpios. Então há um corte ali na visão que João tem,
e ele vai para os céus e olha aqueles que sobreviveram às perseguições, estando eles louvando e bendizendo o nome de Deus, todos aqueles que caminharam com o Senhor, felizes pela vinda do Cordeiro. Vimos que a grande questão do capítulo 7 é como que uma resposta ao final do capítulo 6 de quem pode ficar de pé diante da ira do Cordeiro. E aí o capítulo 7 responde: aqueles que estão com ele, aqueles que não têm por que temer a sua chegada, tá certo? E aí entra no capítulo 8, nós vamos ver essa transição aqui, ó. Deixa eu passar para os irmãos aqui essa transição para o capítulo 8, que é a transição dos selos para as trombetas. Então, lembra aí, ele termina os selos falando da condenação dos ímpios, né? Falando da condenação daqueles que não estão muito felizes porque o Cordeiro está vindo. O negócio vai ficar feio pro lado deles. Então ele abre o 7º selo, o Cordeiro. Há um silêncio no céu, cerca de meia hora, ou seja, é um breve período, não é uma hora inteira, tá? É muito mais significativo o fato de ser algo quebrado, uma hora quebrada, não uma hora completa, dizendo que transmitindo um pouco a ideia de uma brevidade, não de um tempo completo ou de um tempo inteiro, né? Então esses anjos que estão em pé na presença de Deus, eles recebem trombetas. E aí veio um anjo que ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Lembra? O que estava debaixo do altar? Né? Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente. Aqui, ó. Eu olhei e eis que vi, acho que é o 5º selo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu lembro aqui. Estou tentando puxar de cabeça. Olha aqui, ó. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, tá certo? Ele volta à figura do altar aqui, essa localização diante do trono de Deus. E esse debaixo que ele estava no altar, e ele agora vai levar no incensário essas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então ele retira aquilo de debaixo do altar e coloca sobre o altar. Chegou o momento dessas coisas serem colocadas diante de Deus, dessas orações dos santos serem colocadas diante de Deus. Porque o questionamento que estava sendo feito por aqueles que estavam debaixo do altar era até quando que o sangue deles ficariam impunes. Então Deus passa a responder esse questionamento, porque é o grande questionamento da igreja perseguida ali, a qual João está escrevendo. Então Deus começa a responder, vai chegar a ira de Deus, os poderosos, todo mundo vai ficar muito temeroso, enquanto isso o povo de Deus está selado, guardado, não será atingido pela ira do Senhor mais. Por quê? Porque a ira do Senhor recaiu sobre o Cordeiro, tá certo? E isso é uma questão muito importante de nós compreendermos. Por que nós não tememos a ira do Cordeiro? Por que nós não tememos a volta de Cristo? Porque ele morreu em nosso lugar. Porque a ira de Deus que está para ser derramada no final, ela não vai recair sobre nós, porque o que era nosso recaiu sobre Cristo. Por isso que ele é um cordeiro como que tem sido morto. Ele é retratado assim em Apocalipse, para lembrar do sacrifício vicário, para lembrar do sacrifício substitutivo de Cristo sobre nossas vidas, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental aí para nós compreendermos que agora chegou a hora. Aquilo que estava debaixo do altar é colocado sobre o altar. Chegou o momento da vingança de Deus. E as trombetas, elas são justamente um aviso de que isso está vindo. A ideia de trombeta, ainda mais quando você associa questões militares aos exércitos da época, em que as comunicações eram feitas por meio de toques específicos das trombetas, que esses toques, isso você vê retratado até em alguns filmes, né? Interessante que essa ideia ela é aqui usada. Os toques das trombetas significavam ações específicas. Dependendo do tipo de toque, o exército sabia, vai a cavalaria na frente, vão os arqueiros,
né? A infantaria, é só aquele esquadrão, aquele conjunto de soldados que irão ter uma ação agora, ter um lugar agora na batalha, tá certo? Então as trombetas, elas têm esse tom de aviso porque elas avisam que Deus está entrando em guerra. Deus, ele está levantando-se contra os inimigos da sua igreja, aqueles que martirizaram e mataram, aquelas almas que estão ali debaixo do altar, cujas orações, os pedidos, o clamor de vingança agora está sendo colocado sobre o altar de Deus. Essas orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, tá certo? E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Então veja como é a questão, a grande motivação de Deus agora para ele derramar a sua ira como um fogo consumidor sobre a terra é justamente o sofrimento dos seus santos, o sofrimento do seu povo. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do seu altar, tirou a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então veja que dessa visão dos céus, né, dessa visão daquela questão celestial, do trono de Deus, do altar, das orações, do incensário, agora o João está demonstrando que algo foi feito nos céus que está afetando a terra, e a terra foi extremamente afetada. Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, tá certo? Deus está para fazer um alvoroço sobre a terra, sobre as pessoas. E aí então as trombetas, elas passam a ser esse aviso do que Deus está para derramar, quanto à sua ira, quanto ao seu juízo. O juízo de Deus virá sobre a terra. Então a primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Então, o juízo de Deus que virá, primeira questão que já fica clara aí, a ideia da terça parte da terra, ou seja, ainda não é a questão final, ainda não é um juízo final, não é uma destruição plena da terra ou não é o derramamento pleno da ira de Deus, porque vai sobrar 2/3 da terra. Então, essa é uma primeira questão. Lembre-se, a questão não é a exatidão dos números, é justamente você perceber que esses números eles estão quebrados. Meia hora, terça parte. É como se Deus tivesse dividido em etapas o derramamento da sua ira, o derramamento do seu juízo. Mas houve uma saraivada de fogo, misturado com sangue, que são atirados à terra, ou seja, esse sangue é o que alimenta a ira, é o sangue dos inocentes. Então é queimada essa terça parte. O que é afetado? A natureza é afetada, o habitat humano ele é afetado, tá certo? De onde nós tiramos o nosso alimento, isso tudo é afetado. Uma terça parte da terra vai ser consumida pela ira de Deus. Obviamente, o que isso vai trazer, o que isso vai causar, né? Vai trazer todo um alvoroço. E que a gente vai ver aqui uma escalonada dessa ira de Deus e dos seus efeitos sobre a terra. Que a gente vê a partir daqui, da segunda trombeta. Agora chegou a hora de uma nova ação. O segundo anjo tocou a trombeta e, como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então veja, primeiro é atingida a terra, primeiro é atingida a parte terrestre, tá certo? Aquilo que nós comemos da terra, erva verde e tudo mais. Lembre-se que a erva é o símbolo do nosso alimento, tá certo? As árvores são símbolo do nosso alimento, porque lá na criação é o que nos foi dado como alimento em princípio. Os animais eles só foram dados como alimento após o dilúvio. Então, essa segunda trombeta aqui, agora ela vai afetar o mar.
uma outra fonte de alimentação, uma outra parte da terra. O que aparentemente também a gente pode colocar aqui, entender a partir dessas figuras da terra e do mar, é, é a ideia de que não existe um lugar em que você esteja seguro quando a ira de Deus for derramada, tá certo? A gente vê aí alguns filmes e tudo, né? A Terra entrando num colapso e as pessoas indo para o espaço, por exemplo, né? Tem várias séries aí, filmes nesse sentido. Porém, a gente sabe que quando nós estamos falando do Senhor, não importa onde você esteja. E aqui é justamente essa a ideia. Obviamente, eles não tinham essa mentalidade de uma viagem espacial, de uma corrida para Marte para salvar o planeta, para salvar-se dessa hecatombe que está se formando no nosso planeta. Mas essa haveria a ideia, vamos para outro lugar, vamos para outro canto. Não. Onde tem terra, a ira de Deus vai alcançar, e onde tem mar, a ira de Deus vai alcançar. Tá certo? Às vezes, dependendo da circunstância onde você está, uma simples mudança de local já lhe coloca em segurança. Eu lembro que na época daqueles tsunamis, né, há mais de 20 anos aí, algumas pessoas que estavam na água mergulhando sentiram uma marolinha passando assim por cima, sentiram um pequeno afetamento ali nas águas embaixo, porque todo o alvoroço ocorria acima da superfície da água, tá certo? Aquela onda gigantesca se preparando para se lançar sobre a terra. Então, assim, essas pessoas estavam seguras no mar, enquanto a terra estava lá sofrendo com as águas que se lançaram sobre elas, pessoas morrendo, construções sendo derrubadas e tudo mais. Essas pessoas que estavam no fundo do mar não sofriam qualquer tipo de problema, tá certo? O texto está justamente querendo mostrar para nós que não existe lugar seguro diante da ira de Deus. Isso não existe. Se você antes saiu da terra, foi para o mar para livrar-se, vem a mão de Deus sobre o mar também. E mais uma vez nós temos uma ideia aqui de que a destruição não é completa. Uma terça parte das embarcações, né, foi destruída aí. Então vem a terceira trombeta. Então, cada trombeta, cada conjunto dessas trombetas aqui, fica com uma terça parte. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome das estrelas é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, né? Veja, aquele Deus que transformou as águas amargas de Mara em águas doces que podiam ser consumidas por seu povo, agora ele faz algo distinto para os ímpios. Ele transforma a água doce, a boa água, em água ruim para beber. Então ele destrói o habitat humano, ele destrói a fonte de navegações, de comércios, que é o mar, e também de alimentos, de pescado e tudo mais, e destrói a fonte da água. Deus está cercando de ira esse ser humano. Deus está trazendo sobre esse ser humano a completa impossibilidade dele se ver livre de sua mão. Tá certo? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Opa, não coloquei para vocês aí, né? E tanto o dia como a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, a ideia aqui são 4 trombetas, e a última trombeta aqui desse capítulo, do capítulo 8, interessantemente, ela vai demonstrar que eu brinquei anteriormente, né, que a viagem espacial poderia ser aí, quem sabe, uma alternativa, mas diz que não aqui, olha, a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas
para que a terça parte dele escurecesse, ou seja, nem no espaço você está seguro, meu querido. Deus vai afetar os céus, Deus vai afetar toda a criação. Veja a noção da conexão do espaço com a terra. Veja a conexão que João, que o texto aqui nos mostra, como o espaço ele está conectado com a nossa existência aqui. Recebemos dos céus muitos elementos, as estrelas que direcionavam o caminho, o sol que traz o aquecimento, que tem toda essa questão ligada à agricultura, por exemplo. Em tudo Deus está afetando a existência humana. Deus está tornando impraticável a vida sobre a terra. Deus está atormentando o ímpio. Então, ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Veja, essas trombetas aqui, as 3 trombetas, somando a quarta, estou falando assim porque a quarta ela ocorre fora do planeta Terra, né? Mas as 3 trombetas somadas à quarta trombeta, elas são um aviso do juízo de Deus, e a partir desse aviso do juízo de Deus, nós estamos vendo os anjos do Senhor avisando que Deus está tornando a vida impraticável. Eu não sei quanto a vocês, mas à medida que eu vou lendo o livro de Apocalipse, né, nos estudos que eu já fiz ao longo dos anos, como pastor, como escritor, né, de lições de escola bíblica, eu lembro que eu escrevi uma revista para a editora Cultura Cristã sobre Apocalipse, e à medida que eu ia estudando o livro de Apocalipse e fazendo as lições, eu cheguei à conclusão de que quem não deixa esse mundo em paz é o Senhor. O justo Deus, ele não deixa esse mundo em paz em seu pecado. Ele sempre vai trazer a consequência do pecado, que é a guerra, que é morte, que é dissensão, separação. Como quem diz, não pode haver tranquilidade que não venha de mim. Não pode haver ofensa ao Criador e uma criatura e uma criação que fiquem em paz. A paz da criação depende do Criador, está em seu Criador. A vida plena está numa comunhão perfeita com o seu Criador. Então, interessantemente, Apocalipse ele parece trazer para nós a visão de que esse mundo jamais vai ficar em paz, porque o justo Deus jamais deixará esse mundo em paz em meio aos seus pecados. Não é interessante isso? Não é interessante o fato de que Deus realmente ele não permite que pensemos que tudo vai ficar bem sem Ele? Eu acho muito interessante. E é claro, terrível também, obviamente, né? Então, mas a grande questão é que são terças partes. A coisa não é completa, ou seja, vem mais ira, vem mais problema, ou seja, Deus ao longo do tempo tornará e fará trará grandes problemas sobre os ímpios. Então, no capítulo 9, nós temos aqui a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol, o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder, como que tem escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então vejam, no meio daquele início do juízo de Deus, há um interlúdio nessa história toda aí, quanto a esse juízo, ou podemos assim dizer, há uma reserva de juízo de Deus, no sentido de que Deus economiza uma certa parte da população. Por que Deus não destruiu toda a terra? Porque foram terças partes. Porque Ele não quer, obviamente, afetar o seu povo. Ele quer que o seu povo continue tendo sustento. É interessante como alguns conceitos as pessoas não têm muita noção da sua localização,
Mas aqui está um dos fundamentos, ou uma das questões fundamentais do conceito de graça comum. O conceito de graça comum não é Deus derramando graça sobre todos os seres humanos, independentemente de quem ele seja. A ideia da graça comum é que, por causa da presença dos santos, Deus derrama a bênção sobre todos para que a vida sobre a terra seja possível aos seus santos. Percebeu a questão aqui? Então, nós temos uma parte da terra sendo atingida, portanto, ainda há bênção, ainda há alimento, ainda há vida, porém é por causa dos santos de Deus. Não cause dano à erva, tá certo? Da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Veja, mas pastor, antes não foi dada uma trombeta, a primeira trombeta, a afetar a terça parte? Exatamente. Aquela trombeta foi dada a afetar a terça parte da erva, tá certo? A essa trombeta é dito cair, dada a ela o poder sobre o pulso, sobre a fornalha, né? Ou seja, passando bastante para a gente aqui a ideia de que haverá juízo sendo derramado, esses gafanhotos que vão afetar diretamente as pessoas e tudo mais. Porém, a essa trombeta não é dada a mesma tarefa ou mesma função que foi dada à primeira trombeta de se afetar as ervas do campo. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Ou seja, picadas, né? Coisas ardentes, coisas que causam desconfortos muito grandes, dores profundas, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que foi picada por uma aranha marrom, né? Uma simples picada de aranha marrom. Não existe simples picada de aranha marrom, tá bom? Se foi picado por aranha marrom, procura socorro médico que a coisa vai ficar complicada. Mas ela descrevia a pessoa ali, aquelas dores constantes, pulsantes, aquelas coisas assim horrorosas que ela sentia, né? A ferida teve uma piora, né, e tudo, ela precisou de um bom tempo para tratar até que a coisa ficasse boa de novo, né? Foi um bom tempo ali. Então, quando você fala dessas picadas, dessas coisas, você está falando de coisas que são progressivas e de coisas que são extremamente incômodas, tá bom? Mas veja o intuito da trombeta, não é para aniquilar, não é para acabar, é para atormentar. Porque se você lembrar bem, quando vem a ira do cordeiro, os poderosos, os grandes, os pequenos, os livres, os escravos, eles pedem que os montes caiam sobre eles. Isso significa o quê? A gente quer morrer. A gente quer morrer. Só que é como se esse texto aqui estivesse dizendo, não, os montes não vão cair sobre vocês, não é hora de morrer, vocês vão enfrentar a ira do Cordeiro. Essa é a questão. Vocês têm de enfrentar aquilo que está reservado a vocês, que é o derramamento dessa ira, que são esses sofrimentos, é esse tormento. O tormento que vocês causam sobre a igreja será causado sobre vocês. Pastor, mas isso não é uma linguagem de vingança, um texto de vingança? Exatamente, só que a vingança do Senhor. Não é a sua vingança, é a minha vingança. Não sou eu me vingando, não sou eu colocando o meu peso à minha medida. É o Senhor estabelecendo essas coisas sobre os ímpios. Então é uma vingança devida, justa. Dai lugar à ira. E esse é o momento, a ira de Deus está sendo derramada sobre os ímpios, eles experimentarão os tormentos por terem atormentado o povo de Deus. Tá bom? Então, a mensagem de João à igreja continua. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Né? Você já imaginou tentar morrer e não conseguir? Né? Pessoas aí que relatam sofrimentos profundos, né, que tentam se matar e acabam não morrendo, né, acabam não conseguindo, relata uma frustração tremenda. Por quê?
porque elas procuraram a morte diante da realidade de um sofrimento constante sobre elas. E a morte não veio, o alívio não veio. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas fazia era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, né? Nada como ter algo de mulher aí, cabelo de mulher para causar dano aos homens, né, rapaz? Então, desculpe o comentário machista aí. Mas veja essa descrição de gafanhotos, que eles não são simples gafanhotos. Eles são descritos com essas características, como quem diz que são amplos as possibilidades de dano que esses gafanhotos podem causar, né? É ampla a gama de ações e de coisas que eles farão sobre a terra, né? Então, eles tinham aí cauda como de escorpião e ferrão na cauda, tinham o poder de causar dano aos homens por 5 meses, tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abon em grego Apolion. O primeiro aí passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Já tiveram 3 ais, né? Ai, 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 agora vem mais 2 ais aí, ou seja, quantos ais não virão? Eu chuto aí que vão vir uns 7 ais aí, tá? Mas a grande questão aqui das trombetas, da quinta trombeta, é essa permanência dos sofrimentos e Deus levando sobre os homens aí os seus sofrimentos, as dificuldades que lhes estão reservadas, tá? Então, passou esse primeiro ai, passou esse primeiro momento, passou dentro daqueles ais ali descritos a parte do sofrimento que Deus havia reservado. Podemos dizer aí a terça parte do sofrimento que Deus reservou, tá bom? Então, essas trombetas, elas têm esse caráter de aviso porque ações distintas de Deus recairão sobre as pessoas. Tá certo? Então, vimos aqui 5 trombetas, vimos aqui que se tratam de avisos, vimos aqui que se tratam de parte do que Deus está reservando, vimos que Deus está garantindo os sofrimentos, está garantindo as dores sobre a vida daqueles que se levantaram contra a igreja e que aqui nós estamos vendo, na verdade, o cumprimento do questionamento feito pelos santos que estavam debaixo do altar de Deus, diante do trono de Deus, né? Até quando nosso sangue ficará impune? E está Deus aqui colocando a punição pelo sangue deles que foi derramado, né? Essas orações, esses pedidos estão sendo colocados diante de Deus e está aqui Deus dando uma resposta à sua igreja. Eu afetarei a vida de todos. Tá certo? Vamos até aqui hoje. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua com a sexta trombeta e a gente vai ver a continuação aí do derramamento da ira de Deus, deixando claro para a sua igreja que Deus não está inerte diante dos nossos sofrimentos. Tá bom? Vamos orar? Deus Santo e amado, obrigado por esse tempo aqui de leitura da Tua Palavra, de estudo da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, possamos compreender com profundidade a Tua mensagem e assim as nossas vidas possam andar em conformidade com as Suas palavras, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Querido, obrigado por ter acompanhado, obrigado por ter assistido aqui a nossa gravação. Te espero no nosso próximo encontro. Até lá.